Olá, bom dia! Hoje é dia 1º de dezembro de 2025, segunda-feira. Primeiro dia do mês de dezembro, o último deste ano. Como dizem algumas pessoas, o tempo está voando. Nós é que voamos, como dizem as escrituras, né? As nossas atividades se multiplicam e o nosso tempo parece se reduzir. Eu brinco que quando eu era menino, eu estou com praticamente 69 anos de idade, o Natal levava 3 anos para chegar. Mas é assim mesmo, graças a Deus, porque Ele tem nos sustentado ao longo da vida e mais um ano que vai se aproximando do seu fim. A nossa devocional de hoje continua com o texto do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, e talvez algumas pessoas, mas o senhor fica muito tempo no mesmo lugar, com o mesmo texto. Isso é para, de certa forma, indicar que as escrituras sagradas cristãs têm uma profundidade, uma extensão, um alcance imensos. São mais de 2000 anos que se, de certa forma, trabalha essa realidade quanto aos textos do Evangelho. Ao redor do mundo, louvado seja o Senhor por isso. Então, não temos que nos preocupar em adiantar, ou correr, ou ser tão superficiais. É preciso que nós tenhamos aí o cuidado com isso. Então, leiamos Romanos 12, 1 e 2, falando sobre o nosso sacrifício, o sacrifício do nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu corpo em sacrifício? Sim, sem dúvida nenhuma. Não o nosso espírito, como às vezes a gente pensa que é só uma questão espiritual, mas o nosso corpo físico, a realidade física, porque o sacrifício envolve todo o nosso ser em igual inteireza e integridade. Vimos que, portanto, este sacrifício ele é fruto da nossa percepção do amor de Deus por nós. Então, Paulo diz, rogo pelas misericórdias, devido às misericórdias de Deus, como uma espécie de reconhecimento ou agradecimento. Segundo, a implicação corporal, física, material do nosso sacrifício, que é a realidade nossa, nosso físico, do nosso corpo, como instrumento de louvor e adoração a Deus. E algumas características deste sacrifício, ou do sacrifício do nosso corpo, como ele diz aqui, primeiro vivo, constante, permanente, incessante, não intermitente e ininterrupto, como expressão da nossa própria vivência. E vivo, não mortos. Diferentemente no Velho Testamento, quando há sacrifícios tinham que ser mortos. Portanto, não é penitência, mas sim expressão de gratidão. E santo? Qual é o sentido dessa realidade? Do nosso sacrifício, o sacrifício do nosso corpo ser santo a Deus. Qual é o sentido de santo? Santo aqui é no sentido de vinculado a Deus, somente a Deus. Mas por quê? Porque ser um sacrifício do meu corpo oferecido a Deus? Não. Infelizmente não. Há pessoas que oferecem o corpo em sacrifício não santo. E até deuses se cortam, se flagelam, se machucam, até numa visão equivocada acerca do próprio Deus que é cultuado, pregado no contexto, no ambiente cristão. Mas o apóstolo Paulo diz que ele reduz o corpo à escravidão e tal, ele esmurra o seu corpo. Isso não é penitência.
Não é flagelamento. O sacrifício não é o flagelamento do nosso corpo. Ele é santo no contexto de vinculação a Deus. Fazer o sacrifício para Deus, do nosso viver. O sacrifício é vivo, agradável, não uma penitência, não uma coisa horrorosa em cima de nós. Ainda vamos falar sobre aqui o agradável, mas agora nos importa que ele é santo. Por quê? Porque há pessoas que devotam seu corpo a deuses que não são deuses, a entidades que são cultuadas que, na verdade, não são deuses. À luz das Escrituras, não são deuses. E Deus é claro. A minha glória eu não divido com ninguém. Eu não dou a outra e a minha glória. Há um só Deus e um só Senhor. Não há. Não, mas a Bíblia fala de deuses, de outros deuses. Os deuses dos povos não passam de ídolos. E o apóstolo Paulo vai dizer que nestes ídolos existe a vinculação até com demônios. Há pessoas que entregam o seu corpo em sacrifício, até mesmo a demônios, declaradamente. Fazem pactos com o demônio, com Satanás e outros demônios. Por isso, o nosso sacrifício, o sacrifício do nosso corpo, a Deus é santo. Então, fazer sacrifício é um sacrifício para Deus. E veja bem, não é para sucesso pessoal, porque tem muita gente que faz, entrega o seu corpo em sacrifício para sucesso pessoal, para fama. Não é para lucro ou vantagem. Então, tem pessoas que sacrificam o seu corpo até no ambiente cristão, buscando lucro e vantagem, uma espécie de barganha, uma espécie de ideia de conseguir fazer com que Deus se torne favorável, devido a se tornar constrangido por causa do sacrifício que eu estou fazendo com o meu corpo, passando tanta dificuldade. Então não é possível, ele tem que me ajudar, ele tem que me acudir, ele tem que me socorrer. Não é isso. O sacrifício santo significa o sacrifício oferecido, não para satisfação pessoal, não para lucro ou vantagem pessoal, não para compensação psicológica. Eu fiz uma coisa ruim, agora tenho que fazer coisa boa, eu agi mal, agora eu tenho que agir bem para poder compensar e trazer um apaziguamento à minha consciência, mediante o sacrifício do meu corpo. Não é isso. O sacrifício santo é louvor, adoração, culto, serviço a Deus com o seu corpo, instrumento de louvor, culto e, sobretudo, adoração a Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 31, ele fala de uma maneira excepcional esta realidade acerca, aliás, capítulo 10, verso 31 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, coisas prosaicas, simples, profanas, seculares, cotidianas, destituídas de qualquer sentido de santidade ou sacralidade, mas que vão se tornar santas como sacrifício. Ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, não para seu sucesso pessoal, não para sua satisfação pessoal, não para a estruturação estética do seu próprio corpo, sofrendo sacrifícios horrorosos para se manter num padrão estabelecido pelo ser humano. Não, o sacrifício no seu corpo é um sacrifício de louvor,
e adoração no serviço a Deus. Vivo, diário, constante, permanente. Deus o abençoe para que o seu corpo seja de fato apresentado como sacrifício a Deus em Cristo, vivo, santo. Que o Senhor assim a abençoe, o abençoe e nos guarde para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém, amém